Quero convidar aqueles que puderem se colocar em pé para fazermos a leitura responsiva do trecho bíblico que se encontra em Efésios, capítulo 1. Nós leremos do 15 ao 23 de forma responsiva. Diz assim a palavra do Senhor: por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém? Que nós possamos, como diz a palavra do Senhor, compreender melhor, porque pela ação de Deus sobre as nossas vidas, tenhamos o espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento, através de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Queridos, nós vamos louvar a Deus nesse momento. Eu queria convidar o irmão, a irmã, a fazer isso com alegria em seu coração. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Amém. Irmãos, o nosso papel aqui no Ministério de Música é de facilitar o encontro nosso, de todos nós, com Jesus. E nós juntos, quando nós nos encontramos com Ele, a gente tem toda a liberdade de se quebrantar, de se alegrar, de dar um sorriso para Jesus, de cantar alegres a Ele e exaltar esse nome por tudo que Ele fez e faz por nós e por tudo que Ele significa para nós. Amém?
De fato, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é santo. Santo porque sobre ele existe todo o poder, toda a honra e toda a glória. Queria ler com os irmãos um versículo que diz o seguinte, em Efésios capítulo 3, verso 20. Aquele que é capaz de fazer, o que, meus irmãos? Infinitamente mais de tudo que pedimos ou mesmo que pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Presta bem atenção. Jesus Cristo é capaz de fazer sobre as nossas vidas o que? Infinitamente mais do que tudo que pedimos ou mesmo pensamos, de acordo com a vontade soberana dele. Nós temos que entender que enquanto igreja, enquanto povo de Deus, rebanho de Jesus Cristo, nós precisamos entender que a vontade de Deus deve ser soberana em nossas vidas. Deus não está a serviço nosso. E, infelizmente, existe um movimento que corrompeu a questão da soberania de Deus no seio da igreja. Muita gente acha que Deus está a seu serviço. Não, é o contrário. É nós que estamos a serviço dele. Porque ele nos comprou, e nos comprou por alto preço, que foi o quê? O sangue dele derramado na cruz do Calvário. Mas este sangue derramado na cruz do Calvário permitiu que aqueles que creram, que aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, se tornassem seus filhos. E como filhos nós temos o privilégio de apresentar a Ele aquilo que vai no nosso coração. Aquilo que nós sabemos que nós não conseguimos resolver. E nós queremos entregar a Deus para que a soberana vontade dEle seja realizada nesta questão que estamos apresentando a Deus. Se você concorda com isso, se você tem esse discernimento e tem algo que quer apresentar a Deus, eu queria convidar o irmão, a irmã, a sair do seu lugar, vir aqui à frente e juntos vamos orar, entregando a Deus aquilo que está em seu coração. Saia do seu lugar, venha à frente e vamos, como família do Senhor, apresentar nossos pedidos ao nosso Deus. Vamos orar? Eterno e soberano, obrigado, ó Pai, por esse privilégio de estarmos aqui. Recebe agora toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Esse culto é a expressão do nosso amor ao Senhor. Que o seu nome seja engrandecido aqui, ó Pai. Mas nós sabemos que o Senhor é tão amoroso, um Deus de tanta misericórdia, cheio de graça sobre as nossas vidas, que permitiu que através do sacrifício de Cristo Jesus nos tornássemos seus filhos. E é justamente como teus filhos, ó Pai, que nós nos apresentamos aqui ao Senhor neste momento, pedindo que a tua boa mão esteja sobre a vida de cada um dos teus filhos, ó Pai, que tem algo que quer apresentar ao Senhor. Mas nós, ó Pai, apresentamos a nossa causa diante do Senhor, pedindo que a sua soberana vontade seja realizada sobre as nossas vidas. Não a nossa, ó Pai. Nós declaramos, nós confessamos nossa incapacidade de saber o que é melhor para nós mesmos, ó Pai. Nós confiamos no Senhor, nós confiamos na Tua palavra, quando ela diz que a vontade do Senhor é boa, agradável, é perfeita. Por isso, ó Pai, toma em Tuas mãos os pedidos e a vida de cada família aqui representada, ó Pai, para que possamos mais e mais glorificar o Teu nome, declarar que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor é um Deus que se importa conosco, que o Senhor é um Deus amoroso, é um Pai cuidadoso com seus filhos, ó Pai.
Cuida, ó Pai. Restaura aquilo que tem que ser restaurado. Reconstitui aquilo que tem que ser reconstituído, ó Pai. Traz perdão, traz cura, traz libertação, traz restauração naquilo que tem que ser restaurado, ó Pai. Nós confiamos, ó Pai, na Tua soberana vontade. E desde já agradecemos ao Senhor pelas Suas providências sobre as nossas vidas, ó Pai. É no nome precioso de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Deus te abençoe, querido, querida. Pode voltar para o seu lugar e vamos juntos continuar louvando e bendizendo a Deus. Irmãos, nós passamos por lutas e a correria do dia a dia é tanta. A gente tem feito múltiplas tarefas, muitas coisas, em um momento só. Eu acho que isso tem sido na vida de todo mundo aqui. E uma das coisas eu acho que tem sido uma busca muito valiosa para nós é verdadeiramente a paz e o descanso. Como é bom saber que muitas coisas que vivemos a gente pode parar, respirar, fechar o olho, entrar na presença de Deus, e eu tenho certeza que todos nós aqui saímos completamente transformados. A gente deposita aos pés daquele que tudo pode. E quando a gente olha para a cruz, a gente começa a perceber o quão grande é o amor dele por nós. Aquele sangue que foi derramado. Nós não somos merecedores, mas a graça dele nos alcançou. Amém?
amor assim, incondicional. Jesus se entregou, venceu a morte e nada poderá nos separar desse amor. Tenha convicção. Deus te ama. Tenha essa convicção, porque isso vai nos mover cada dia mais na sua direção. Vamos nos prostrar diante dele, daquele que é digno de todo louvor.
nós aqui escolhemos seguir a Cristo, sermos submissos à sua vontade e obedientes nos seus preceitos, nós podemos louvá-lo agora através dos dízimos e das ofertas, valorizando assim a nossa igreja, investindo nela, reconhecendo, sobretudo, a graça abundante de Deus sobre as nossas vidas. Fazer uma oração agradecendo as ofertas e os dízimos. Eu peço para que você possa abençoar imensamente cada um que está presente aqui, abençoe sua vida, também abençoe cada um em sua casa. Peço para que você possa guiar todo o Espírito dentro de cada um de nós, Deus. Eu peço para que você possa estar conosco. Te agradeço pelos dízimos, pelas ofertas, entregas aqui no teu altar. Eu peço para que você possa abençoar imensamente cada um. Se te peço, digo, principalmente agradeço. Em nome de teu filho amado Jesus. Amém. Queridos, eu queria agradecer a presença dos nossos visitantes. Hoje temos aqui a Domingas, que é mãe da Alessandra, não é isso? Seja muito bem-vinda, viu, irmã? Deus abençoe sua vida. Temos também a Luzia, que está lá no fundo, primeira vez que está aqui com a gente.
Seja bem-vinda também, viu, irmã? Deus abençoe. Tem uma outra, Luzia, que está aqui também, que está aqui a primeira vez com a gente. Cadê ela? Ah, aqui, ó. Seja bem-vinda também. Deus abençoe. Queridos, nós tivemos hoje a EBD de férias, a EBD das crianças, né, da família. Nossa, errei tudo. EBD da família, de férias, né, é da família, né? E terça-feira agora, nós vamos ter algo que é fantástico para as famílias, é a questão da educação financeira. Então, o pessoal da XP se disponibilizou a fazer um curso sobre educação financeira. E o brasileiro é ruim nesse negócio, viu? Tal de educação financeira. Então, o curso gratuito vai ser terça-feira agora, 19h30. Você está convidado a participar. Eu tenho certeza que as informações que você vai aprender serão muito, muito úteis em sua vida. Nós também teremos o acampamento dos jovens e adolescentes, dia 13 a 15 de novembro. Já fechou o preço, né, André? R$ 140 e pode dividir em 2 vezes R$ 70, tá bom? Então, não deixe de participar. Hoje em dia, a nossa igreja está ficando muito metida, né? Nós somos pobres, mas nós somos metidos. Nós vamos ter em breve, muito em breve, só para adoçar a boca de vocês, um culto em inglês aqui na igreja, né? Então, se você sabe inglês, vem e participa. Se você não sabe, vem e finja que sabe. Ninguém, né? Você está falando, vai concordando, não é isso? Ninguém precisa saber que você não está entendendo nada, não é não? O pessoal vai tirar onda ainda. Não, eu não sabia que Bernardo falava inglês. Ele não fala inglês, mas ele senta, fica quietinho aqui, não é não? E está tudo certo. Faz assim, na hora que os outros fizerem assim, você faz também, né? Você vai acompanhando. Mas nós teremos esse culto que a Gabi e a Luciana tiveram a ideia. Eu acho que é uma oportunidade de a gente trazer muitos jovens dos cursinhos de inglês aqui para ter um momento de louvor, ouvir uma palavra, tudo em inglês. Eu tenho certeza que vai ser bênção, né, Gabi? Né, Lu? Então tá bom. Nós vamos agora passar a parte da premiação do pessoal da EBD da família. Antes eu queria agradecer, viu, gente? Eu queria agradecer muito as pessoas que se envolveram nesse projeto. Deu muito trabalho. Teve gente, a gente chegou aqui na igreja hoje 7h, né? E durante a semana foi muito envolvimento de muita gente que se dispôs a construir, que se dispôs a ser bênção na vida do outro irmão. Então eu queria agradecer muito a esses irmãos, as pessoas que ficaram na cozinha, que fizeram esse almoço maravilhoso, o pessoal que se envolveu, o pessoal que está na liderança do Ministério Infantil, que teve esse sonho, né? A Patrícia, a Luciana, que se envolveram assim, muito mesmo. Eu queria agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, que se dedicou, que se envolveu, que se doou, tá bom? Vou chamar a Pati. Vem cá, Patrícia. Boa noite, irmãos. Ixi, está muito xoxo, não está não? Para quem teve uma atividade tão boa hoje de manhã. Boa noite, irmãos. Oh, coisa boa. É uma bênção ter cada um de vocês aqui. E nós vamos então agora passar aos certificados, né? E eu tenho muito que agradecer ao Senhor. Deus é muito bom para nós. Quero agradecer o pastor Hélio. Muito obrigada, pastor, pelo convite, pela pregação. E que Deus possa renovar o senhor, que viajou a noite toda, né? E o senhor continuar sendo uma bênção aqui, onde quer que o senhor estiver. Quero agradecer ao pastor João Marcos pelo apoio que tem dado ao Ministério Infantil. E a Luciana, que ela sonha e põe um tanto de gente no sonho dela. E a gente é envolvido nisso, né, Cíntia, Douglas? E a gente fica muito feliz e satisfeito de trabalhar com você, Lu. E muito obrigado pela confiança que Deus
tem depositado em nós através da sua vida. Muito, muito obrigada. Quero louvar a Deus por todos os trabalhadores. Foram muitos que trabalharam, gente, muitos que pensaram, que fizeram e aconteceram. Não tem como a gente falar nomes aqui, mas o nosso coração, como igreja, nós estamos muito felizes. Muito, muito, muito obrigada. Lá no céu a gente vai lembrar desse dia e a gente vai festejar muito mais. E quero agradecer a todas as famílias da nossa igreja, todas. Sabe quantas famílias nós tivemos aqui hoje de manhã, participando? 21 famílias. Olha que bênção, gente. É maravilhoso, né? Então, eu quero agradecer as famílias, porque a razão do evento ter sido uma bênção foi vocês. Foi por vocês. E se eu for falar das crianças, aí eu não falo, eu choro, né? Mas, gente, essa igreja é outra igreja com criança. Fala a verdade, pastor. Olha, gente, essas crianças são especiais demais. Vocês não sabem os filhos que vocês têm. Que bênção e que maravilha que é cada um deles. Então, procure estar com eles aqui. Eles vão crescer e frutificar muito, muito para a glória do Senhor. Então, eu vou pedir o pastor João Marcos e a Luciana que cheguem aqui para entregar os certificados. Não entendi. Ah, tá bom. Então, a primeira que eu quero entregar, ela veio sozinha. Ficou aqui com a gente o tempo todo. E ela merece esse certificado da primeira EBD da família, que é a irmã Helena. Helena Souza. Outro casal muito querido, sem filhos pequenos, mas que ficou aqui vibrando com a gente, é a família Faria, pastor Vanderlei e Marina. Próxima família é a família Soares, Camila, Carlos, Murilo e Clarinha. Foi uma bênção. Também a família Gonçalves, não é do pastor não. É a Lilian, o Otávio e a Júlia. Agora, essa família, ela teve uma coisa mais especial. Eles ganharam com o slogan EBD, Ensino que Transforma. Família Costa Henrique, Vanessa, Valdir e Matheus. O ano que vem, nossa EBD já tem tema. Ensino que transforma. Família Costa, Gleiser, Luciana, Lucas e Guilherme. Família Castilho Pinto, Ricardo, Flavinha e Samuel. Família Martins, Warley, Lucimara, Gabi e Miguel. Gente, vocês não sabem o tanto que eu estou feliz com essa família. Vocês não acreditam. É a família Aguilar Andrade. O César veio. César, Tani, Jamile e Júlia. Família Benuto, eu não vi o Daniel por aqui. Não veio. Família Cardoso, que é do José Henrique e a Denise, também não chegaram. Família Freitas, Daniel, Madevi, João Vitor e Lucas. Família Almeida, Guilherme, Lícia, Miguel, Marília e Marquinhos. Família Pereira Rangel, Douglas, Cíntia, Davi, Laura e o Nenê, que a gente não sabe o que é ainda. Família Stano não tá não, né?
Família Araújo Duarte, Rafael, Rafaela, Ana e Carla. Família, olha gente, é chique, olha, Magalhães Teixeira, William, Tami, Tássia e Maite. Gente, agora, um sobrenome desse, eu vou até em Roma. Família Treveschi, Alonso, Kátia e Ana Clara. Ficou alguém sem receber, gente? Porque a gente tentou fazer tudo certinho. Alguém? Tudo certo? Ok, então vamos passar as medalhas. Primeiro, segundo e terceiro lugar, né? Quero dar os parabéns para a Vanessa, o Valdir e o Samuel. Muito obrigada, viu? Muito jóia a frase. O ano que vem, estamos com ela aí. Então, em terceiro lugar, eu vou... Quem? Ah, que soem os tambores. Eu vou chamar do terceiro ao primeiro. E aí eu quero que... Pode ficar aqui ou aqui? Onde que é melhor? Aqui? Ok. Vamos lá? Em terceiro lugar, família Castilho Pinto! Vamos lá! Terceiro lugar, medalha de bronze para a família! Aí, turma, parabéns, parabéns. Fica aí para tirar uma foto. Fica lá, terceiro lugar. Vamos lá. Segundo lugar. Família Araújo Duarte. Parabéns para vocês! Prata! Tá. Vamos lá? Para o primeiro lugar. Esse primeiro lugar, ele foi muito, muito falado. E essa pessoa que ganhou, ela foi muito, muito falada. É a família... Quem? Aguilar Andrade! Vamos, gente, dar uma salva de palmas para eles! Aê! Parabéns! Viu, César? Viu como dá certo, César? Vem para a escola dominical! Vem para a escola dominical! Gente, é isso aí. Primeiro, segundo e terceiro lugar, tudo uma bênção. Vou pedir para o pastor João Marcos fazer uma oração. E estamos dispensados desta parte. A responsabilidade do César agora é outra, né? Como família que ganha o primeiro lugar, é inadmissível a ausência dele na escola bíblica dominical. Você concorda? Com certeza. Né? Você considera que é um fato relevante na sua vida esse primeiro lugar, como família, né? Queridos, vamos orar, agradecendo a Deus pela atividade de hoje. Eterno e soberano Deus, nós louvamos, bendizemos o Teu nome. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio que temos de estar aqui. Obrigado pelas famílias que o Senhor tem nos dado. Que o Teu amor, que a Tua graça conduza a cada família ao discernimento que Jesus Cristo é Senhor e Salvador de cada uma delas. Que nossas famílias sejam lugar de riso, de alegria, de contentamento, e que as pessoas que entrarem em nossas casas, ó Pai, se sintam abençoadas, porque o Senhor está ali. A presença do Senhor é marcante nas nossas famílias, ó Pai. Capacita a sua igreja a ser instrumento de justiça
para a transformação de mais famílias, ó Pai. Obrigado por cada família aqui representada e que o Senhor nos dê ainda mais estratégias, ó Pai, para conduzirmos o teu rebanho na direção que o Senhor tem proposto para a vida desta igreja. Nós te louvamos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Queridos, podem sentar. As crianças podem ir para o culto delas de forma ordeira, como normalmente elas fazem. Queridos, nós estamos tendo o privilégio de receber hoje conosco o pastor Hélio. Vem cá, pastor. Pastor Hélio é pastor da Igreja Batista Pedra Azul, em Contagem. É capelão do Colégio Batista. Conheço o pastor Hélio há mais de 30 anos, né, Hélio? Mais de 30. Que nós temos tido a oportunidade de caminhar, de sermos amigos, né? Na convenção, a última que teve antes da pandemia, lá em Montes Claros, né? Em 2018, nós assistimos a convenção praticamente juntos lá o tempo todo, não foi? E pastor Hélio tem uma experiência muito grande no que concerne a vida de família, já que ele é capelão, né? E tem acompanhado muitas famílias lá. Quero agradecer a disposição dele a aceitar o nosso convite. Muito obrigado, pastor, que Deus abençoe sua vida, seu ministério. Ele ficou numa casa sem água, né? Teve que escovar o dente na canequinha, né? Lá em casa faltou água, justo quando o pastor Hélio está lá em casa, vou te contar, viu? Mas ele deu sorte, foi lá para a casa da Andréia, deu muita sorte, né, André? Então tá, pastor, muito obrigado, viu? Deus abençoe sua vida. Vamos orar antes de ouvirmos a palavra. Pai, obrigado por esse momento que a gente vai ouvir a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito esteja conduzindo nossas mentes e corações, para que tudo que for dito aqui, ó Pai, seja para a honra e glória do Teu nome, aperfeiçoamento e santificação da Tua igreja, ó Pai. Abençoe Teu servo, ó Pai, conduza o coração dele conforme a Tua vontade, e que ele seja instrumento poderoso do Senhor, onde ele estiver. Abençoe a vida dele, o ministério, sua família, em todas as áreas, ó Pai. Muito obrigado por esse tempo. Nós te louvamos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz. Eu não falaria, mas ele acabou falando sobre a água. Nenhum colega deve entregar o outro assim. Mas é a minha primeira experiência em Poços de Caldas. Na primeira de Poços de Caldas. Mas eu estou levando uma boa impressão, viu? Ele disse que eu iria para uma casa, porque a gente tem aquelas casas, né, meia água. Você conhece essa expressão? Conhece, né? Eu não poderia perder essa, entendeu? Ele jogou, então era só fazer o gol, né? Eu falei, eu prefiro, ainda estou no lucro, ir para uma casa meia água, do que estar numa casa sem água nenhuma, né? Então, mas eu acho que foi tanta água que o Guto pisou lá no colégio. Eu acho que a Lu já deve ter contado isso. Eu gostava de ver quando... E ela só lembra disso, de todas as experiências, a gente trabalhando tantos anos no Batista, ela só lembra dessa experiência. Eu no campão, lá no estacionamento do colégio, e ela vinha com aquele montão de cadernos, aquele tempo que ainda se levava, né? A gente levava os cadernos, né? A professora levava os cadernos para casa para corrigir,
E ela com aquele montão de cadernos, e esperando e precisando ir às pressas, né, para casa. E na época de chuva, obviamente, ou quando molhavam lá, na parte do estacionamento, e o Guto, ele pulava em todas as poças, todas, e eu ficava só observando. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, que mais tarde ele não iria para poças, mas para poços, né? Foi o que deu para arrumar, viu, João? O pessoal diz que isso é coisa de pastor, são aquelas piadinhas, né, de pastor. Hoje pela manhã foram falados sobre EBD. E quando a irmã perguntou o que é EBD, e eu logo me lembrei, porque me lembro muito dos juniores, e trabalhando, né, com os pré-adolescentes e trabalhando com essa faixa etária, a gente vai aprendendo com eles, né? Certa feita perguntaram numa igreja, o que é EBD? Foi o silêncio, de certa forma, como foi hoje pela manhã. Só que havia alguns adolescentes, como também hoje pela manhã havia, né, alguns adolescentes, só que eles deram a definição. A pessoa pedindo definição de EBD. Aí um se levantou e disse, EBD significa, é bom dormir. E é. Né? E é. Ó, certo. Essa questão, e eu não sei como que o irmão César, né? Não sei como que o irmão vai dormir, porque nós falamos de responsabilidade hoje pela manhã. Autenticidade, não é? Responsabilidade, algo que a gente... Mas sobre essa questão de EBD, participar de EBD, eu me lembro de uma mãe chamando o seu filho para a EBD. E ele disse assim, mãe, me dê um motivo, só um motivo, para que eu participe da EBD. Viu, César? Nada contra você, viu? Apesar de tudo indicar, já percebi, eu não fiz psicologia, tá? O negócio é teologia e história. Então aquela mãe disse, olha, filho, eu poderia enumerar aqui, elencar N motivos, mas eu não vou lhe dar apenas um, e nem 1000 motivos. Eu vou dar 3 motivos para você participar da EBD, para você levantar da cama e nós irmos para a EBD. Então, manda, mãe. Pode mandar. Eu pedi um, só está falando que vai me dar 3, tudo bem. Primeiro, você é crente no Senhor Jesus? Você é crente no Senhor Jesus e membro da igreja. Então aí, 2 em 1. Crente, membro da igreja. Segundo, você tem mais de 40 anos, velho. E terceiro, você é o pastor da igreja, vamos embora. Você não é pastor, é? Desculpa. Às vezes a gente não dá valor a isso. Mas é necessário que a gente dê valor.
E nós precisamos voltar. A gente precisa ter realmente uma EBD bem forte, para que verdadeiramente, entendo essa EBD forte, obviamente nós vamos ter uma igreja forte, as famílias, e é este ensino mesmo que transforma. Até acho que, em acontecendo a transformação, há mais ensino. Há mais ensino. Mas tendo este ensino e o aprendizado, obviamente. E é na EBD que nós vamos aprendendo essas coisas. Obviamente que nada forçado. Não pode ser. Mas também nós precisamos dizer que, obviamente, há uma responsabilidade nossa. Havia uma propaganda muito interessante de que criança vê, criança faz. E, na verdade, é assim. A criança fica observando muito. E nós precisamos fazer, obviamente, o que é correto para que as nossas crianças... Obviamente, nós não estamos dizendo que sempre indo ou trazendo a nossa responsabilidade. É a nossa responsabilidade. Mas não significa que mais tarde, talvez, isso pode acontecer, de que os filhos talvez não fiquem, ou talvez não percebam, não apreendam esses ensinamentos e talvez mais tarde nem coloquem em prática. Porque também a criança, o pré-adolescente, o adolescente, de forma muito especial, ele dribla. Ele dribla. Eu me converti, e sinto isso, eu me converti a partir dos 17 para 18 anos. Perdi muito. Perdi muito. E convivi com pessoas da igreja, e eu achava muito interessante porque lá em Divino existia uma avó que ela levava os netos. A nora faleceu e ela cuidou, ela criou esses netos. Penso que eram 5 ou 6. E eu acho interessante que ela sempre ensinava a palavra. Mas eu achava interessante também, e depois eu fui aprendendo isso, de que tanto a criança, e principalmente o pré-adolescente e o adolescente, tem essa capacidade de driblar e de usar a palavra também para as suas conveniências. Mas não são só os pré-adolescentes e adolescentes ou crianças. Há muita gente que usa mesmo. Na tentação de Jesus, o diabo usou a palavra. Mesmo torcendo, obviamente, ele usou a palavra. E Jesus rebateu com a palavra. Estou dizendo isso que, às vezes, quando você força, e você não dá o espaço para que haja, não o contraponto, mas a opinião, pode acontecer o que aconteceu com essa avó. Ela sempre dizia, e usando a palavra, o texto, que não se deve gastar, o texto de Isaías, você não deve, falava com seus netos, olha, não se deve gastar o dinheiro naquilo que não é pão. Está correto, palavra de Deus. Só que, às vezes, a interpretação de algumas pessoas é uma outra interpretação. Eu achava muito interessante. Um belo dia, ela dizendo isso aos seus netos, e o seu neto, mais velho, ele está nos Estados Unidos já há alguns anos, ele diz assim: vó,
A mesma Bíblia que diz que não se deve gastar o dinheiro naquilo que não é pão, ela também diz que nem só de pão viverá o homem. E aí ele complementou, mas de pipoca, de pirulito, algodão doce, tudo aquilo que uma criança, não é, gosta. Estou dizendo tudo isso, pastor João, para fazer a tradicional perguntinha. Você sabe o que eu vou pregar agora à noite? Quem estava aqui de manhã? Você? Quem não estava aqui de manhã? Por favor. Isso. Quem estava aqui de manhã? Obviamente vocês sabem, né? Vocês que estavam aqui de manhã sabem o que eu vou pregar, não sabem? Vocês não sabem, ok? Vocês que sabem podem falar para eles e vamos orar. Depois vocês perguntem para eles o que eu contei hoje pela manhã. Ou está gravado lá, né, pastor? Eu quero pensar hoje, e Andréia, lembrei o nome, né, Andréia? Andréia é a jovem do café, né? Que bom. Eu quero pensar sobre uma pessoa, 5 casas. Você que está aqui, você que tem participado, você que é membro dessa igreja, de uma forma muito especial, você que se prepara para tornar-se membro do corpo de Cristo, esta igreja, você que já é membro, já faz parte do reino de Deus, eu quero pensar sobre esse tema. Alguns minutos. E nós vamos usar alguns textos. Essa palavra casa, ela tem, obviamente, alguns significados. E nós expusemos alguns aí. Moradia, o lar, a família, edifício, o templo, coração e céu. Cada pessoa, seja a pessoa mais simples na sua posição social, na sua capacidade cognitiva, na sua profissão, ou a sua faixa etária, cada pessoa tem pelo menos aqui 4 casas e culminando com uma casa na eternidade. Vamos observar essas casas, Andréia. A primeira casa que eu gostaria de observar é exatamente essa moradia. Eu coloquei alguns textos, e você pode consultar. O primeiro texto, e nós vamos observar, nós não vamos falar de cada verso, mas pensar sobre essa ideia de casa, mas também a gente observar o que, de certa forma, o versículo quer, o Espírito Santo de Deus quer falar ao nosso coração. O que falou ao meu coração, eu gostaria que falasse ao seu coração. Esse primeiro versículo, melhor é ir à casa onde há luto. A palavra casa aparecendo. Mas eu quero pensar sobre essa ideia. Gastei algum tempo para entender isso. Por que é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há festa? Tenho participado como capelão no Colégio Batista, como pastor. Tenho participado o ano passado, mesmo em meio a essa pandemia.
Eu fui a 12 velórios. Mesmo com todos os protocolos, as proibições, mas a gente precisa estar lá. Porque nesta casa há reflexão. Numa festa, normalmente não se reflete no fim da vida. Esse outro texto, igreja que se reúne na casa deles. A abertura da casa, a abertura da nossa casa. E isso me reporta quando a casa onde a arca passava era uma casa muito abençoada. Não estamos aqui voltando ou tentando incutir pensamentos veterotestamentários, não. Voltar ao Velho Testamento, não, não é isso. Estamos trazendo exatamente para o hoje as bênçãos que nós recebemos. Quando verdadeiramente em a nossa casa há esta reunião. Quando em a nossa casa há tanto essa reflexão sobre as coisas de Deus e essa reunião para ajuda ao outro. Portanto, uma primeira ideia de casa é essa moradia. Que às vezes falta, né? Que às vezes falta. Mas mesmo uma pessoa mais simples, e todas as pessoas têm o direito a isso. Segundo, família. Coisa maravilhosa. Falamos um pouco hoje pela manhã e a gente observa como que família. E a família tendo esse sentido, né, de casa. Quando Josué e as versões mais antigas trazem exatamente eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, eu e a minha família, eu e os meus, nós serviremos ao Senhor. E aqui quando nós pensamos nessa ideia de serviço, e já for até falado aqui, dentre as muitas coisas que eu aprendi com o meu melhor amigo, que antes o meu pastor, e continuou sendo, mas aí tornou-se o meu melhor amigo, o pastor Davi Baeta, uma das coisas que eu aprendi, e que eu nunca mais me esqueci, vou levar isso para a vida toda, que ele sempre dizia para nós, em sala de aula, na igreja, nas nossas conversas, ele dizia assim: Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, eu preciso de você. Assim é o cântico. Você precisa de mim, mas nós precisamos de Cristo até o fim. Agora Deus não. Certa feita alguém veio, e fica até muito lindo isso, viu, João Marcos? Alguém disse que Deus, sentindo necessidade, Ele criou o ser humano. Deus se sentia tão sozinho e queria repartir. Espera aí, Deus? Por que a palavra de Deus é dada ao apóstolo Paulo como resposta, como quando ele diz, ele ora 3 vezes para que retirasse o espinho na carne?
Qual foi a resposta para ele? A minha graça te basta. Por quê? Porque a fonte desta graça é um Deus que se basta. Agora só tem um detalhe. Pastor Davi sempre nos dizia, Deus não precisa de nós. E a obra de Deus nunca se frustrou e nunca vai se frustrar, independentemente de mim. Agora, quem se frustra sou eu, quando eu não me engajo, quando eu não sirvo, quando eu não estou junto. A frustração é minha, não é nem da obra de Deus. Porque se não for eu, a pergunta, por exemplo, de Deus ao profeta Isaías, quando ele é purificado, aí vem a pergunta. Ele habitava no meio de um povo de lábios impuros, mas ele fora purificado. E agora vem a perguntinha, a quem enviarei? O profeta Isaías poderia ter dito, envia meu irmão. Envia o pastor. Pastor que é para isso. Esse é o trabalho de pastor. Vamos contratar um missionário. Esse é o trabalho do missionário. Envia minha mãe. Minha mãe gosta de fazer isso. Meu pai, meu filho, o namorado, a namorada, o noivo, a noiva, o esposo, a esposa. Não, ele diz assim, envia-me a mim. Porque naquele momento de tristeza, e se você observar Isaías capítulo 6, ele diz que no ano em que morreu o rei Uzias, tristeza. Ele esteve no templo e ele percebeu, ele viu a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. E ele percebeu também a cura para si mesmo e a indicação da cura para outros. Só que havia essa necessidade da obra, não de Deus. E a própria necessidade do próprio profeta Isaías. E é interessante, quando nós observamos isso, e vamos para o Novo Testamento, aí nós observamos a palavra de Deus dizendo que nós devemos orar por mais obreiros para a seara. Interessante. Por que não há indicação de que oremos por recursos? Mais obreiros, mais disponibilidade, mais disposição, mais vidas no altar de Deus, porque os recursos com Deus. E obviamente que Ele permite que a gente participe da obra. Deus é tão maravilhoso, que Ele sempre fez, e Ele sempre faz, e vai continuar fazendo tudo, apesar de mim, para além de mim. E muitas vezes por causa de mim. A cruz, por exemplo, é uma realização por causa de cada um de nós. Tranquilamente, que ele não precisaria ter feito isso. Eu tenho falado que Jesus, na sua humildade, ele se fez humilde. Tudo em Jesus, vocês já observaram? Era emprestado, né? Por isso que é outra coisa que eu aprendi com o pastor Davi, e a gente até comentou isso, né, João Marcos? Que eu aprendi isso. Aprendi com o pastor Davi, pastor Irlande também. Num retiro eu ouvi isso. Que a gente não precisa ser rico. A gente tem que ser igual a Jesus. Não é isso? O alvo não é Jesus? Olha lá, Cristo é o nosso alvo. Então a gente tem que ser igual a Jesus. A gente não precisa ser rico, a gente não precisa ter casa na praia, a gente não precisa ter sítio, chácara, apartamento. Não, a gente precisa ter amigos que tenham todas essas coisas.
enquanto o pastor Davi foi vivo, e ele pastoreava a primeira igreja batista em Moça Bonita, coladinho em Bangu, enquanto ele foi vivo, eu sempre fui à praia e na Barra. A gente saía, atravessava, era só atravessar a rua, João Marcos. Mas Jesus, na sua humildade, serviu. Eu acho impressionante isso. Enquanto a sua família, se você observar, Marcos capítulo 6, Jesus não pôde fazer muitas coisas, porque a sua própria família era incrédula. É por isso que Josué vai dizer: olha, sirvam a quem vocês quiserem, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque isso é que nós achamos justo, é isso que nós achamos grato, é assim que nós entendemos. O outro texto, falando de família, em Gênesis capítulo 7, verso 1, entra na arca, tu e toda a tua família. Eu acho maravilhoso esse texto. 8 pessoas, era a sua família. Ele, Noé, a esposa, os 3 filhos, as noras. E há um detalhe lá, que fora Deus quem fechara a arca. Você já observou isso? Então a arca fora fechada do lado de fora. Deus sabia do coração mole de Noé, mesmo durante todo aquele período. Mas o pensamento, né, de Deus deu todo o tempo possível e necessário para que houvesse uma decisão. A família estava lá. Apenas a família de Noé. Eu gostaria de fazer uma perguntinha para nós, é uma perguntinha bem reflexiva. E eu vou fazer a pergunta para mim. E você coloque na primeira pessoa do singular. Eu coloco essa perguntinha para mim, você coloca para você. Será que eu e a minha família servimos ao Senhor? Será que nós estamos dispostos? Terceiro, igreja. E eu gosto desse texto, aliás, todos os textos da palavra de Deus, mas em 1 Pedro, nessa primeira carta, capítulo 4, verso 17, a palavra de Deus diz que importa que comece o juízo pela casa de Deus. Opa! Se começa o juízo pela casa de Deus, a igreja, o povo de Deus, imagina os outros. Há um pregador que há muitos anos, ele pregou um sermão e o sermão ficou muito famoso. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Olha, porque o texto de Hebreus diz que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Espera aí, pastor, mas a palavra de Deus não diz que nós temos que nos voltar para os braços do Pai, temos que estar na casa de Deus? Sim, o próximo texto diz exatamente isso. Eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É bom. E a gente não vem à procura, à caça de bênçãos, como diria o reverendo Hernandes Dias Lopes. A gente não vem à procura, à caça de bênçãos. A gente vem porque nós já fomos abençoados. E nós queremos compartilhar isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes, pega-se muito no pé do César, viu, César? Eu voltando de novo.
Mas olha aqui. E não fiquem escandalizados. Isso pode acontecer com pastores, tá? Por isso eu estou dizendo. E permita-me, viu, João Marcos, dizer isso aqui. Espero que ninguém se escandalize. Mas às vezes, a igreja é o último lugar na face da terra que você quer ir. Eu tenho experiência disso. Mas quando você vem, e você sente, recebe o cumprimento, quando você vem, você participa dos cânticos. E aquilo tudo vai falando com você. A palavra que é ministrada através dos hinos, através dos cânticos. Isso é maravilhoso. E aí nós sentimos que nós somos acolhidos. Eu não coloquei um outro texto ali, que é Efésios 2, e verso 19, que fala que nós somos membros da família de Deus. Igreja é essa família de Deus. Somos irmãos. E aí nós nos sentimos alegres. E aí, de repente, quando nós saímos do culto, e em vez de encerrar, o culto ainda continua, e na verdade continua. O culto tem que continuar na segunda-feira. O culto tem que continuar na segunda-feira. Onde a gente passar. Porque somos igreja, somos família de Deus. E é por isso que nós pertencemos. É por isso que nós pertencemos a essa família. Isso nos faz bem. Outro dia a gente estava conversando sobre o primeiro milagre de Jesus. E sabe aquelas pessoas que gostam de criticar, principalmente quando alguém se converte? E que ainda não tem muito conhecimento da palavra, e nós temos aqueles tais racionalistas que amam racionalizar tudo. Determinados teólogos que tiram todos os fatos, todo o miraculoso, o sobrenatural da Bíblia. Eu não é dessas pessoas. Tipo aquela assim, olha, não é bem assim. Aquele local lá, onde, certa feita alguém me disse isso. Não, quando eu estava começando, não é no curso de teologia, estava começando na vida cristã, alguém chegou e disse, falou, não, aquele lugar lá, Mar Vermelho, aquilo é só um braço do mar. Então era um local muito, muito raso. Eu falei, engraçado. Agora é que eu creio mais em Deus, velho. Mas por quê? Eu falei, um Deus que tem a capacidade de afogar um exército egípcio, quando a água estava no joelho, velho. Esse Deus é mais poderoso do que eu imaginava. Então agora que eu vou me firmar mais. Mas aquele racionalista chegou para o irmãozinho, ele se converteu, estava lendo a Bíblia. E ele então, para espezinhar, porque tem gente que gosta, não é verdade? Difícil para os nossos jovens na faculdade, nas escolas, quando tentam incutir. E às vezes conseguem. E aquele irmãozinho então, o rapaz chegou e disse, o racionalista chegou e disse, ele lê a Bíblia. O que você me diz do primeiro milagre de Jesus? Ele falou, na verdade, eu não sei nem qual foi o primeiro milagre. Eu estou começando a ler a Bíblia agora. Ele falou, não, eu vou falar para você. Jesus transformou a água em vinho. O que você me diz dessa química? Viu, André? Isso aí é com você lá, viu? O que você me diz dessa química? Ele não sabia nem o que era química, para início de conversa. Mas também não pediu para definir.
Aí o racionalista foi destrinchando tudo, falou, olha, ele transformou água em vinho, esse foi o primeiro milagre e tal, contou tudo. Eu falei, muito obrigado. Eu falei, mas então o que você me diz? Eu falei, meu amigo, para lhe falar a verdade, eu não sei muita coisa disso não, mas lá na minha casa, lá na minha família, lá no meu lar, Jesus fez 2 químicas, já que você está me falando aí o que é química, né? Jesus fez 2 químicas mais importantes do que essa. Ele falou, mas espera aí, esse é o primeiro milagre? Não existe. Ele falou, existe. Mas me prova na Bíblia. Eu falei, não, eu não vou lhe mostrar na Bíblia, não. Vou lhe mostrar o que ele fez lá em casa. Mas o que ele fez na sua casa que pode ser uma química que pode ser mais importante do que transformar água em vinho? Ele falou, lá em casa, Jesus transformou o cigarro em pão. E transformou a cachaça em leite. Me mostra uma química mais importante do que essa. Na verdade, ele não aprendeu isso na igreja. Foi a sua experiência. Mas ele pôde compartilhar isso com outras pessoas que já estavam há muito tempo na igreja. Por isso, essa casa, igreja, é muito importante. Quarto, coração. Em 2 Reis, esse é um outro texto muito emblemático. Eu fico imaginando Deus dizendo ao profeta Isaías, falou, vai lá e fala com o rei Ezequias o seguinte: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Que casa? Para os judeus, o coração era a sede da vida. Por isso que a palavra de Deus, no Velho Testamento, o escritor de Provérbios, ele diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Novo Testamento vem o Senhor Jesus, obviamente, algumas pessoas querem que Jesus estivesse contradizendo, ele não contradisse. O escritor de Provérbios, o Senhor Jesus diz que do coração procedem os adultérios, prostituições, a maldade. Espera aí, do coração procedem as fontes da vida, do coração procedem as coisas piores. Jesus previu isso. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Não esfriou não, já congelou o amor de muitas pessoas. Em relação às coisas de Deus, em relação aos outros, em relação a Deus. Mas a mesma palavra que diz todas essas coisas diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É um coração novo. Novos pensamentos, novas ideias. É exatamente o que está em Apocalipse capítulo 3 e verso 20. A palavra uma igreja. Às vezes usamos até como esse versículo como evangelismo ou evangelização, mas é uma palavra para a igreja e obviamente ela serve sim. Porque essa porta, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, atentar para a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa, vou cear com ele, vou ter comunhão com ele e ele comigo. Coração é importante. Se a arca tinha o trinco pelo lado, né, de fora, Deus fechou. O coração tem o trinco pelo lado de dentro. Uma das grandes maravilhas é outra maravilha,
que eu penso e que eu vejo na palavra de Deus sobre o nosso Deus. Deus é soberano, Deus é imutável, não é imóvel, mas é imutável. Ele sempre se dirige em nossa direção. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, mas mesmo assim, ainda estabeleceu em cada um de nós aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. E cada um de nós tem o nosso momento adâmico. Por isso que a palavra de Deus diz: se com o coração você confessar, se com o coração você crer, abrir o coração. Mas Deus não é soberano? Deus não nos escolheu em Cristo Jesus? E cada pessoa pode dizer sim ou não. E é impressionante que a minha rejeição ou a minha aceitação não interfere em nada no caráter de Deus. Ele me dá a oportunidade de participar da sua obra. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus da palavra. Que mesmo sendo tão soberano, e por isso, qual é o outro Deus que faz isso? Qual é o outro Deus que faz isso? Que permite que eu diga sim ou que eu diga não e permanece com a sua soberania, com a sua transcendência, e mesmo sendo tão imanente, e mesmo se tornando um de nós, porém, sem pecar. Porém, sem pecar. Tabernaculou-se conosco, esteve aqui. Coração, é isso. Não pode acontecer o que aconteceu, o que nós vemos, por exemplo, em Atos capítulo 7. É um outro versículo, não coloquei ali. E dê uma observada. Atos capítulo 7, verso 39, diz assim: que o pessoal não deu ouvidos àquilo que aprenderam com Moisés, aquilo que Deus falou através de Moisés, e o seu coração ficou no Egito. Há muitas pessoas com o coração no Egito. Há muitas pessoas com o coração no Egito. É necessário desvencilhar-se de todas as coisas do Egito. Nós estamos caminhando para Canaã celestial. E essa é a próxima casa, Andréia. O céu. O Salmo 26 diz: eu amo a habitação da tua casa. O Salmo 23, no finalzinho diz: habitarei na casa do Senhor eternamente. Mas o texto que eu acho mais emblemático é quando o Senhor Jesus chega e diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí alguém pergunta assim, alguém afirma e faz a pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Resposta de Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tudo preparado. Quando na cruz do Calvário o Senhor Jesus expressou: está consumado. A expressão lá, tetelestai. Está consumado, está feito. É a preparação, é aquilo
é o lugar, a situação, a condição, chame isso do que você quiser. É céu. É céu e pode ser seu. E não lá, mas a partir de agora. A partir de agora. Mas isso com verdade. E o Senhor Jesus fala dessa verdade. Concluindo. Pode ir lá, André. Faltou aí a última. E não, né? Há um texto na Bíblia que diz que todos aqueles que ouvem a palavra e obedecem, essas pessoas são comparadas àquele que construiu a casa na rocha. Vieram os ventos, as tempestades, as enxurradas, a casa não caiu. Mas aqueles que ouvem a palavra e não colocam-na em prática, essas pessoas são comparadas àqueles que construíram uma casa na areia. Vieram os mesmos ventos, as mesmas tempestades, as mesmas enxurradas, e a casa ruiu, porque não tinha solidez. Porventura não é isso que aconteceu com o ladrão na cruz? Quando ele diz, você não teme a Deus, ao outro ladrão, né? Não teme a Deus, mesmo estando na mesma condenação, ele nada fez, nós fizemos, os nossos feitos merecem. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Provavelmente menor do que eu. Eu penso. Eu nunca precisei subir em árvore para ver Jesus, né? Mas também, fisicamente, ele nunca passou lá em Belo Horizonte. Queria ver Jesus. Subiu na árvore. Jesus passando lá, ô Zaqueu, hoje me convém. Quero estar lá na sua casa. A casa do pastor João Marcos está sem água, então sobrou a sua casa, velho. Viu, irmã Andréia? Fala lá para o irmão o Marquinhos, viu? E foi. Foi para a casa do Zaqueu, recebeu Jesus com alegria. Eu fico imaginando aquele tuquinho de gente, né? Correndo. Recebeu. E aí, num determinado momento, ele fala assim, olha, se eu roubei, se, né? Todo mundo sabia que o cara era ladrão, né? É agora, algumas pessoas devolvendo. Todo mundo sabe que o pessoal rouba, né? E alguns ainda não fazem como Zaqueu, não. Não, e vão até o final dizendo que não roubou. Eu acho impressionante. Tem gente que a gente deveria comprar, não é uma base, sei lá, alguma coisa aí, cosmético, não tinha que comprar óleo de peroba. Vocês conhecem o óleo de peroba, né? Porque tem muita cara de pau, não tem? Tem muita gente aí, infelizmente. O Zaqueu disse assim, olha, se eu defraudei, se eu roubei, eu vou devolver. Vou dar a metade aí e vou devolver 4 vezes mais. O Judas deve ter estatalado o zoião assim, né? E então, devolveu. A palavra que nós encontramos é a seguinte: hoje houve salvação nesta casa. Tanto na casa, o coração principalmente,
Então houve mudança de vida. Por isso que a palavra de Deus diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Seja a edificação do coração, do lar, da igreja, da vida, está tudo em Deus. É por isso que essa mesma palavra diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. É preciso abrir esse coração. Pastor, eu já fiz isso. Coloque a vida no altar de Deus. Quando a nossa vida está no altar de Deus, quando o nosso coração está no altar de Deus, quando o nosso coração está lá na cruz, o resto é resto. Eu há muito tempo, viu, João Marcos, que eu não ouvia cantar o hino, acho que é 295, né? Tudo entregarei. E às vezes, minha irmã, eu já ouvi algumas pessoas fazendo até o contracanto, mas não é um contracanto muito bom, porque quando a igreja cantando, tudo entregarei, aí o gaiato lá no fundo, menos o dízimo. Se o coração está no altar, espera aí, está tudo. Se Deus está no controle, e nós cremos, e afirmamos isso, tudo é de Deus. Se tudo foi consagrado a Deus. Mas isso depende de nós. Isso depende de você. Isso depende de cada um de nós. E aí eu encerro. Gosto muito das historinhas, eu acho que vocês já perceberam isso, trabalhando com pré-adolescentes, trabalhando com crianças. Dizem que existia um sábio, muito sábio mesmo, e perto da sua casa tinha um garoto. Dê o nome que você quiser. Joãozinho, Luizinho, Tonzinho. Aquele garoto gostava de ir na casa do sábio, porque o sábio sabia todas as coisas. Um belo dia, aquele garoto conseguiu um filhote de pássaro. Um passarinho. Ele pegou aquele filhote e disse assim: eu vou procurar o sábio. E eu vou perguntar: ô sábio, o que eu tenho na minha mão? Lógico que ele vai falar: um filhote de pássaro. Mas eu vou fazer uma outra perguntinha. Ele está vivo ou ele está morto? Quando ele disser, ele está morto, eu vou liberar. E aí eu ganho dele. Mas se ele disser está vivo, ele até treinou. Eu vou dar aquela tradicional esmagada e eu ganho dele também. Treinou durante algum tempo, quase que ele perde aquele filhote. Correu para a casa do sábio e bateu lá, o sábio veio, disse bom dia. Falei, bom dia nada, eu quero saber o que eu tenho na minha mão. Falei, não, peraí, manda boa educação, dê bom dia. Tá bom, bom dia, mas o que eu tenho na minha mão? Apressado. Ele disse, um filhote de pássaro. Mas aí rapidamente ele está vivo ou está morto? E já ansioso. Ou para liberar ou para esmagar. Ele já estava até treinando. Ele vai falar que ele está vivo, ele vai falar que ele está vivo. E eu vou dar uma esmagada aqui. E falou, anda logo, eu não tenho muito tempo não. O sábio disse, só depende de você. Você já reparou que tudo que Deus precisava, ou que Deus, por nossa causa, Deus deveria fazer, Ele já fez? Até o melhor dele. Às vezes nós dizemos, às vezes até cantamos, que o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus está no porvir, porque o melhor de Deus já veio.
E ele se chama Jesus. Tudo que Deus deveria fazer, ele o fez. Se você observar Velho Testamento, profetas, sacerdotes, os reis, os juízes, toda aquela história, até culminar em Cristo Jesus. Havendo Deus falado de muitas maneiras, nos falou através do seu Filho, a revelação máxima de Deus, o Senhor Jesus. Tudo o que deveria fazer para que nós pudéssemos ter esta realização, Deus já fez. Só depende de nós agora. Se o meu coração estiver no altar, Deus vai fazer. Só não se pode fazer o que antigamente, infelizmente, nos tempos de não cristão, a gente cantava. O meu coração é só de Jesus, mas os meus pulmões são da Souza Cruz. Tudo Deus já fez. Só depende de você. Só depende de mim. E Deus não arromba a porta de maneira nenhuma. Quer uma vida mais consagrada? Coloque a vida no altar de Deus. Quer ser salvo? Abra o seu coração para o Senhor Jesus. Quer ser melhor pai, melhor filho, melhor pastor, que é o nosso caso, melhor membro da igreja, melhor no ministério que você está? Coloque tudo no altar de Deus. Coloquemos no altar de Deus. Quer ser uma melhor criança, quer ser um melhor pré-adolescente, um melhor adolescente, um melhor jovem, um melhor adulto, um ancião, uma anciã, coloque esse melhor, ou coloque diante de Deus. Coloquemos o nosso pior diante de Deus. Deus tem todo o poder para transformar esse pior. Deixemos que Deus transforme isso. E façamos com humildade. Mas primeiro deixemos que Deus faça em nós. E aí sim, com certeza, Ele quer e Ele pode fazer através de nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E que esta noite, cada um de nós aqui, que nós nos coloquemos diante do Senhor. Porque só depende de mim, só depende de você. Deus querido, no nome de Jesus, queremos agradecer, particularmente Deus, quero agradecer por estar aqui, Senhor, juntamente com os teus servos, com os teus filhos, juntamente com esta igreja. Muito obrigado, ó Deus. Quero agradecer os ministérios da igreja, a disposição e a disponibilidade. E suplicamos agora que cada coração esteja no altar do Senhor. Que nós, Pai, possamos vivenciar todas essas 4 casas aqui. E que a nossa casa, o nosso coração esteja preparado quando nós estivermos na nossa casa, já preparada na eternidade para cada um de nós. No nome de Jesus, Pai, sê com cada um aqui. E se há alguém que até essa noite não fizera a sua decisão ao lado de Cristo, que no nome de Jesus, que possa fazê-lo. E colocando a vida, o coração, o altar, a família, o emprego, o trabalho, as ocupações, a profissão, os estudos, tudo, ó Deus, tudo nós colocamos no teu altar. No teu altar. E suplicando que graça e misericórdia estejam conosco, estejam sobre nós. E tudo o que fizermos, que seja verdadeiramente
para a tua honra e glória, para a nossa edificação e para a salvação das pessoas. No nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém e amém, Senhor. Amém. Pastor João. Obrigado, pastor Hélio. Nós vamos encerrar o nosso culto. Quero agradecer mais uma vez aos nossos visitantes. Que Deus abençoe. Quarta-feira, queridos, você está sendo convidado a estar conosco para o estudo do livro de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos. Tem sido uma bênção. Se você quiser chegar um pouquinho mais cedo, tem janta aqui na igreja, a partir das 18 horas, para quem vem direto do serviço. Tá ok? Queria convidar os irmãos a se colocarem em pé e vamos orar, encerrando o nosso culto, agradecendo muito ao meu amigo pastor Hélio pela disponibilidade de estar aqui conosco. Vamos orar? Eterno e soberano Deus, nós louvamos e bendizemos o teu nome. Recebe esse culto, ó Pai, como expressão do nosso amor ao Senhor. Ó Pai, o Senhor é o nosso alvo. A vontade do Senhor é soberana sobre as nossas vidas. Ensina-nos, ó Pai, aquilo que o Senhor quer que sejamos como instrumento de justiça do Senhor, ó Pai. Obrigado por esse privilégio. Abençoe cada família aqui, ó Pai. Que nossas famílias sejam de fato um perfume que chega até o teu trono de graça, ó Pai. Que o Senhor se alegre por perceber, ó Pai, não as nossas qualidades, mas o nosso desejo sincero, que a partir da ação do teu Santo Espírito, caminhemos no sentido de que o Senhor seja soberano sobre as nossas vidas, ó Pai. Obrigado pela vida do nosso pastor Hélio, ó Pai, que a tua bênção esteja sobre a vida dele, da família dele e do seu ministério, ó Pai. E agora, que o amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação e comunhão do Santo Espírito, ó Pai, do teu Santo Espírito, esteja sobre a vida de cada vida aqui presente, ó Pai. A gente vai estar aqui até o dia que o Senhor vier nos buscar. É no nome precioso de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe. Boa noite, queridos.